Atos 16, do 25 ao 34. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai, fala conosco nesse momento tão importante, um momento em que nós voltamos toda a nossa atenção para a Tua Palavra. A Tua Palavra é fundamental, a Tua Palavra é essencial para a nossa vida. Foi a Tua Palavra, Senhor, que um dia transformou a nossa vida. E ela tem esse poder de transformar, ela tem esse poder de trazer a Tua vontade aos corações dos ouvintes. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala conosco nessa noite. É tudo que nós te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos no seu lugar. Obrigado. Você que me conhece um pouco sabe que eu gosto de fazer as perguntas quando eu prego. Eu gostaria de perguntar a você e que você respondesse a si mesmo. Na sua compreensão, por que Deus permite que terremotos aconteçam na nossa vida? Por que Deus permite? Porque a compreensão que muitas pessoas têm é de que nós podemos estar num terremoto, mas vai para a presença de Deus que os terremotos acabam. Nós podemos estar num furacão, mas vai para a presença de Deus que os furacões acabam. E quando nós chegamos na presença de Deus, nós encontramos justamente furacões, tempestades e terremotos, mas não apenas isso, algumas vezes permitidas pelo próprio Deus, enviadas pelo próprio Deus. Por que Deus permite que tempestades aconteçam nas nossas vidas? O versículo 16 diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quem estudou um pouquinho de geografia física sabe que terremoto é basicamente um fenômeno natural que acontece quando as placas tectônicas que estão sobre a superfície da Terra, elas se acomodam, certo? E a partir de um epicentro existe o quê? Um tremor. E existe uma escala chamada escala de Richter, que vai medir a dimensão de tudo isso. Vai medir a dimensão desse terremoto. E essa escala ela vai de 1 a 10, alguns falam de ir a 12. Na verdade, teoricamente, ela é infinita, mas não foi comprovado até hoje um terremoto que tenha passado do nível 10, né? E aqui no Brasil a gente não tem a dimensão disso, não sabe a grandeza disso, porque poucos terremotos acontecem aqui. E um dos maiores terremotos que aconteceram na história foi no Chile, na década de 70. E hoje os países asiáticos sofrem muito com isso, especialmente Japão, e lá acontecem os terremotos todos os dias. E os prédios, as construções, a arquitetura, a engenharia, tudo é projetado para suportar os terremotos que acontecem lá, os abalos, os tremores que acontecem lá. Mas na Bíblia, os terremotos têm um significado especial. Na Bíblia,
quando se fala de terremoto, na maioria das vezes está falando da manifestação poderosa da presença de Deus. Quando, por exemplo, Moisés reúne o povo no Sinai, há ali uma manifestação, há ali uma teofania da presença de Deus. Todo o Sinai, a Bíblia diz, que tremeu diante da presença de Deus. Em outro momento, o salmista disse que a voz do Senhor faz tremer a terra. A Bíblia também registra que em atos específicos da história da redenção, houve um terremoto. Jesus, como exemplo, na crucificação de Jesus, houve um terremoto. Na ressurreição de Jesus, houve um terremoto. E todas as vezes na Bíblia que é uma manifestação poderosa do ato de Deus, da presença de Deus, acontece um terremoto. Mas terremoto também é significado simbólico, como tempestade. Quando falamos das tempestades da vida, dos terremotos da vida. Então, quando você vai conversar com alguém, você fala, olha, estou passando por uma tempestade, a gente já sabe que são os abalos da vida. Você conversa com alguém e diz, olha, eu passei por um terremoto agora na minha relação, você já sabe que algumas coisas difíceis aconteceram ali, né? E nesse texto aqui, nós vamos descobrir que Deus manda terremoto por dois propósitos. Por que Deus permite terremotos na nossa vida? Ele manda terremoto por dois propósitos. E aqui no texto, para libertar dois missionários, chamados aqui de Paulo e Silas. Eles estavam orando, estavam cantando louvores na prisão, eles foram presos injustamente. E lá, em vez de ficarem murmurando, reclamando da vida, reclamando das injustiças, eles estavam louvando a Deus. Estavam clamando, orando, deixando para nós um grande exemplo. E há um segundo propósito aqui com esse terremoto. No contexto bíblico, o segundo propósito é que esse terremoto veio produzir salvação de uma família. Uma família que vai compor uma das igrejas mais importantes do ministério de Paulo, na cidade de Filipos. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite para algumas características desse terremoto aqui. Veja no versículo 6, diz assim, de repente, diga comigo, de repente. De repente. Em outras palavras, o que significa de repente? É que terremotos tantas vezes são imprevisíveis. Terremotos tantas vezes acontecem de repente. Terremotos não mandam mensagens antecipadas, dizendo que vai chegar, que vai acontecer, que vai tremer, vai abalar com as nossas estruturas. O carcereiro de Filipos estava dormindo. Sua família morava junto ao presídio com ele. Estava tudo tranquilo, vida normal, estava indo tudo bem. Mas de repente, diz o texto. Eu não sei se na sua vida já aconteceu alguns de repentes. Na minha é uma vida inteira. Na vida inteira, de repente, acontece. A gente já tem que estar até armado. Porque de repente, acontece de tudo. São os de repentes da vida. De repente, uma doença. De repente, um desemprego. De repente, uma tragédia súbita. De repente, a sua vida desestrutura, porque Deus manda exatamente um terremoto. Não foi o diabo que mandou, foi Deus que mandou. Mas, em segundo lugar, esse terremoto, além de repentino, ele tem também dimensões. Porque a expressão que aparece ainda no versículo 6 é que, de repente, sobreveio o quê, irmãos? De repente, sobreveio o quê? Tamanho terremoto. Tamanho terremoto. Aqui fala de dimensões. Há problemas na minha vida, há problemas na sua vida, circunstâncias que acontecem nas nossas vidas que têm tamanhos diferentes, que têm dimensões diferentes. Se você observar aqui no texto, esse terremoto só acontece no presídio. Esse terremoto só acontece no lugar onde eles estavam. Não acontece na cidade de Filipos, não acontece nas casas vizinhas, não acontece no bairro.
Esse terremoto acontece especificamente, ele tem um tamanho dimensionado, específico. Mas em terceiro lugar, esse terremoto número 1, então, foi enviado de repente. Esse terremoto número 2 foi tamanho. E em terceiro lugar, esse terremoto veio para sacudir os alicerces. Diga comigo, o terremoto veio para sacudir os alicerces. O que é isso? A nossa vida, às vezes a nossa vida está bem alicerçada, bem organizada, bem estruturada. Os nossos planos foram planos bem feitos. E nós não estamos nem preocupados com Deus, nem preocupados com nada, porque está tudo estável. O salário está estável, as contas estão sendo pagas em dia, estou com saúde, a despensa está cheia, a comida está na mesa, está tudo em paz. Não há o que se preocupar com Deus, com relação com Deus, intimidade com Deus, presença de Deus, nem com nada na vida, está tudo tranquilo. E quando está tudo tranquilo, Deus manda problema. E quando a gente está acomodado demais, Deus manda um terremoto. E o terremoto não alcança o telhado. O terremoto não alcança as paredes. O terremoto, ele sacode os alicerces. Ele abala exatamente as estruturas, os fundamentos. Meus amados irmãos, quando a gente passa por problemas enviados por Deus na nossa vida, eles têm o propósito de nos sacudir. Deus manda problema na vida do crente para sacudi-lo, para despertá-lo, para acordar para a vida, para a realidade. Porque estamos estáveis demais, porque pode ser que estejamos numa zona de conforto, tão tranquilo, dormindo o sono da injustiça. Estamos, às vezes, sendo injustos com alguém e dormindo em paz, porque foi isso, essa foi a realidade desse carcereiro aqui, sustentando uma injustiça que estava acontecendo com Paulo e Silas, e dormindo. E Deus manda terremotos para sacudir. E como Deus manda, irmãos, é uma questão de tempo. Mas em quarto lugar, você vai observar também que esse terremoto foi um terremoto que abriu portas. Um terremoto que quebrou cadeias. E aqui eu quero chamar a sua atenção que às vezes Deus manda terremotos na nossa vida justamente para produzir libertação. Situações que vêm, que acontecem, problemas que vêm e que nos desesperam naquele momento ali, mas é para nos libertar, para nos salvar. Ou seja, às vezes um problema vem justamente para que novas portas se abram. Um problema vem, às vezes, justamente para que coisas novas aconteçam na nossa vida. E a pandemia está aí para mostrar isso. Um problemão de nível mundial, mas a partir desse problema, tantas pessoas se reinventaram. Em alguns aspectos da vida saíram até melhor. Infelizmente não foram todos. E o problema então vem para que novas portas se abram, para que novas coisas aconteçam na nossa vida. Mas é interessante observar o texto, veja comigo na sua Bíblia, versículo 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada, ia o que, irmãos? Suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que me ouve através da tela desse celular, quando os problemas acontecem na sua vida, a solução não é suicidar-se. Quando os problemas se agigantam na sua vida, a solução não é desistir da vida. Essa semana eu soube que uma criança de 11 anos pulou de um prédio. Uma criança de 11 anos pulou de um prédio. O que você faz numa hora dessa? O que você fala para uma família numa hora dessa? Não tem o que falar.
E o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Os problemas vêm, os terremotos vêm, não é para a gente desistir da vida. Nós, irmãos, principalmente como povo de Deus, precisamos aprender que os terremotos na nossa vida vêm para produzir libertação na nossa vida, para produzir salvação, para mudar o nosso status quo, para nos impulsionar, para nos tirar da zona de conforto. E aqui é tão interessante que esse homem sabia que se algum preso daquele presídio fugisse, ele seria penalizado com morte. O carcereiro sabia disso. Ele, toda a sua família sabia disso. Ele estava num presídio romano, segurança máxima, e ele, como carcereiro, a sentença é que ele perderia a sua vida. Como aqueles 16 que foram mortos por Herodes, lá em Atos, no capítulo 2, porque deixaram Pedro fugir da prisão. Talvez você esteja enfrentando um terremoto na sua vida. Tem muita gente hoje vivendo uma desilusão. Tem muita gente hoje frustrada, decepcionada, vivendo um desencanto. Você sabe que hoje tem muitas pessoas que não acreditam mais porque já viram tantas coisas erradas, já tiveram tantas experiências ruins. E hoje, embora tenha sido projetado para um novo lugar, um novo tempo, um novo momento, uma nova relação, já entra com o pé atrás. Como já dizia o filósofo inglês, gato escaldado tem medo de água fria. Falta esperança em muitas pessoas. Tem muita gente que está quebrada financeiramente. Tem muita gente com o coração quebrado por um luto. Tem muita gente desanimada. Tem muita gente vivendo transtornos mentais difíceis, enfrentando momentos assim, fases assim. Momentos que alguns pensam até mesmo que Deus os deixou. Porque se Deus estivesse ali, eu não estaria como eu estou, ou passando pelo que eu passei. E aqui nos terremotos da vida, Deus tem um propósito, irmãos. O propósito de salvar esta família. Deus pensa em tudo. Diga isso comigo, Deus pensa em tudo. Deus monta o cenário de todas as coisas. Em primeiro lugar, aquele homem, ele queria aqui tirar a sua vida. Mas ali naquele presídio, tinha o maior missionário da história, chamado Paulo. Ou seja, Deus põe pessoas especiais na nossa vida, nos momentos mais difíceis. Ele coloca pessoas especiais na nossa vida. Deus, ele predestina os fins, mas ele também predestina os meios. Ele está no controle de tudo. Quando a gente olha para a prisão de Paulo, no primeiro momento a gente vê que é uma prisão injusta. Há injustiça ali. Mas quando a gente chega aqui nesse momento, a gente percebe que a prisão de Paulo não foi uma prisão injusta do ponto de vista da economia de Deus. Ainda que ele tenha apanhado sendo um cidadão romano, ainda que no decorrer da história ele vai discutir isso depois sobre a libertação dele, mas Paulo estava ali justamente para que naquele terremoto, naquele problema, naquele desespero daquele carcereiro, daquela família, ele pudesse ser um porta-voz de Deus, para alcançar a vida daquele homem. Deus arquitetou tudo. Deus que provocou tudo, montou todo o cenário para provocar um desespero no coração daquele homem, para se revelar a ele. Versículo 30, esse terremoto que aparentemente poderia gerar suicídio, porque ele puxou a espada para se matar, o que gerou, na verdade, foi necessidade de salvação. Versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que
seja salvo. Irmãos, são os balanços da vida. São os balanços da vida que sacodem os nossos alicerces e mostram que eu e você necessitamos da salvação de Deus. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantos apertos nós passamos. E aquilo nos empurrou para perto de Deus. A gente chegou numa conclusão de que não há saída, de que não há resposta, não há solução fora de Deus. Que se não for o Senhor, aí que nós estamos definitivamente perdidos. O mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera. Algumas pessoas vão passar pelas lutas e vão endurecer mais. Outras vão passar pelas lutas e vão se render ao Senhor. Os sofrimentos, as lutas, nos empurram para Deus. E ali está sendo provado quem é de Deus. Está sendo provado quem realmente é filho de Deus. Quem é você? O que você faz? Qual é a sua reação quando você enfrenta suas dificuldades, suas intempéries, os reveses da vida? Você esmorece, você desanima, você se afasta, você desiste, você vai caminhando para cada vez mais longe de Deus? Ou você corre aos pés dele, chora na presença dele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Ali se prova o verdadeiro filho de Deus. Os sofrimentos devem nos empurrar para Deus. E esse homem tem aquilo que você e eu temos, naturalmente, como seres humanos. É que nós queremos a salvação, nós queremos ser salvos, mas nós queremos fazer alguma coisa para isso. Nós queremos fazer alguma coisa para ser salvo. Como aquele jovem que chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E ao longo da Bíblia, assim como ao longo da vida, da nossa trajetória aqui nesse mundo, essa está entre as frases que nós mais ouvimos: o que devo fazer? E o que devo fazer, o que devo fazer, o que devo fazer, ecoa pelos séculos e séculos na história da vida. O que devo fazer para merecer a salvação? O que devo fazer para receber a salvação? E a resposta é muito simples e objetiva. E tem 3 aspectos aqui. Em primeiro, ele diz: crer. Crer. O que devo fazer para ser salvo? Crer. Ou seja, salvação é pela fé. Salvação não é algo que você faz, mas é algo que você recebe. E você recebe pela fé. Então você precisa de crer. E o que é a fé? A fé é a mão que recebe a bênção da salvação. Isso que é a fé. Mas em segundo lugar, a salvação tem um objeto. Crer no quê? Diz o texto: no Senhor Jesus Cristo. Ele não diz aqui para você crer no Salvador, porque às vezes é tão fácil a pessoa crer naquele que pode salvar de um problema, salvar do inferno, salvar de uma situação aqui, outra ali. Mas ele diz: crer no Senhor, porque antes dele ser Salvador, ele é Senhor, aquele que comanda, que governa, que dirige, que nós devemos obedecê-lo incondicionalmente. Não é só ter alguém para te salvar das enrascadas da vida, mas alguém para comandar o teu coração e a tua mente em cada passo que você dá. Ele é Senhor. E a salvação não é apenas um ato para transformar o nosso estado espiritual. Estava condenado, agora estou salvo. Ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Salvação não é apenas isso. Salvação é você entrar no reino de Deus. Salvação é você entrar no domínio do Senhor. Salvação é você ser dirigido por Ele. É você viver a partir de agora, não somente como salvo, achando que já que Ele te salvou, uma vez salvo, salvo para sempre, e agora você pode fazer qualquer tipo de besteira, porque você está salvo. Não!
Salvação é você ter Jesus como Senhor da sua vida, como alguém que foi salvo por Jesus, e agora você vai zelar pelo grande presente que você recebeu, com todas as suas forças, com todo o seu amor. Amém, irmãos? Então, salvação é você viver a partir de agora, não somente como um salvo, mas ter Jesus como Senhor da sua vida. E ele diz: e será salvo tu e a tua casa. Então sempre guarda isso, que a bênção, a intenção de Deus é que a bênção da salvação, ela não seja só para você, mas que também alcance a tua família. Essa é a intenção de Deus, o desejo de Deus. Ele quer salvar você, mas Ele também quer salvar toda a tua casa. E meus amados irmãos, essa pergunta: o que posso fazer para ser salvo? E essa resposta: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa pergunta e essa resposta não teriam sido feitas se Deus não tivesse enviado um terremoto. Essa pergunta e resposta não teriam sido feitas se Deus não tivesse enviado o terremoto. Qual é o terremoto da tua vida hoje? Qual é o terremoto da tua vida hoje? Pastor, não gosto dessa palavra terremoto. Tudo bem, bota então tempestade, bota furacão, bota o que você quiser. Mas qual é a tempestade da sua vida? Qual é o terremoto da sua vida? Qual é o deserto da sua vida hoje? Qual é? Não importa qual seja, Deus está mandando um recado para você hoje. Deus está mandando um recado para você hoje. Eu estou permitindo que esse terremoto aconteça na tua vida para dizer para você que eu te amo e eu quero salvar você e salvar também a tua casa. Para dizer, como disse para Paulo e Silas: olha, vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo a obra certa, e vocês, apesar do terremoto, vocês serão usados na hora certa. Diz o texto, depois do versículo 32, que depois de dar a resposta, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eles pregam não somente para aquele homem, mas versículo 32, lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Versículo 33 e 34, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É interessante, né? Como que algumas coisas passam despercebido a nós. Mas do versículo 32 ao 34... traz aqui 5 todos. Versículo 32, 33 e 34. Tem 5 todos. O primeiro todos, todos ouviram a pregação. Todos ouviram a pregação. O segundo todos, toda a família creu. Terceiro todos, toda a família foi batizada. Quarto todos, toda a família servindo a Deus, servindo à mesa e cuidando dos missionários de Deus. Mas a coisa mais bonita desse texto está no versículo 34, o quinto todos. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Todos foram tomados por uma grande alegria. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que onde o evangelho chega, ele chega para trazer salvação. Onde o evangelho chega, chega para trazer salvação. E Deus muitas vezes, para trabalhar na nossa vida, escuta isso, talvez seja a resposta que você precisa. Muitas vezes, Deus, para trabalhar na nossa vida, Ele cerca os nossos caminhos com espinhos. Muitas vezes, espinhos no caminho não significa ausência de Deus. Significa Deus trabalhando na nossa vida. Nos cercando. Sendo os espinhos como uma baliza para nos conduzir, para nos impulsionar. E na vida de tantas pessoas, Deus já chamou com tanto amor. Deus já chamou com tanto carinho.
Mas tem aqueles que não ouvem. E a palavra é pregada, é pregada, é pregada, e você ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. E Deus está te chamando com tanto amor, e tantos não ouvem. Mas é importante saber que se nós não ouvirmos a palavra de Deus, Deus vai gritar através dos terremotos da vida. Se você não ouvir a palavra de Deus que vem com amor para o seu coração, para a sua vida, Deus vai gritar através dos sofrimentos, até você ouvir através dos terremotos, das dificuldades da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Renda-se ao Senhor, porque não existe coisa melhor nessa vida do que estar na presença dEle. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Amém, irmãos?